de sangue, mas eu estou com quase 3 anos esperando um exame de endoscopia e nunca me chamaram. Então, sinceramente, cara, eu quero saber onde é que a gente vai chegar, eu quero me manifestar para o secretaria da Previdência e para o procurador da Defensoria Pública Federal da União, que eu acho, doutor, que vocês têm que lutar para trazer o IBAMA para cá. Porque quando se fala em questão de Belo Monte, a gente vai aqui nesse IBAMA, e esse IBAMA simplesmente diz, olha, nós não temos poder de decisão. E trazer também para cá a FUNAI. Né? A Janete tem que estar aqui com nós, porque 90% da nossa energia está tudo aqui. Né? E eu queria saber como é que os índios cidadãos é assistido na questão da saúde, como ela colocou, e é isso. Né? E apelo também aqui para a Defensoria Pública Federal da União para acompanhar mais a questão das questões indígenas aqui, dentro de Altamira, na questão de saúde, de denúncia. Né? E quero fazer um apelo aqui também, Janete, para o Tomás, que a gente está tendo reunião sobre a questão do Pedral, e não tem mais ninguém acompanhando da questão lá de assuntos indígenas. Maíra nem aparece, a gente sempre está cobrando lá e ninguém vai nessa reunião. Tá? Obrigado. Bom, eu vou passar, só para vocês responderem, 1 minuto, 2, né, para a gente voltar para os encaminhamentos. Então, alguma coisa a mais, senhor Joaquim? Mas do que o senhor fala? Se o senhor quiser colocar, a questão dos índios citadinos serem atendidos pelo PBA? Da questão dos índios citadinos serem atendidos? Não, eu já entendi. Na verdade, a demanda dos índios citadinos, a gente está acompanhando, é porque o PBA indígena prevê a atenção para o índio citadino. Né? Não significa que seja o DICEI que vai atender, mas existem programas previstos de saúde para os índios citadinos, como para os ribeirinhos. Isso a FUNAI já falou. Então, eu acho que é uma questão de fala. Né? Ele está perguntando quem vai, cadê o programa, que não aconteceu. Né? Eu acho que é uma questão de... Eu vou passar, então, 2 minutos para vocês colocarem... E aí eu já vou fazer o seguinte, se vocês tiverem alguma questão, já responde a questão da desnutrição, né, que foi colocada, e alguma proposta que vocês tenham de encaminhamento, alguma coisa que eu já vou anotar para depois fazer uma ponderação geral. Bom, acho que parte, começando pelo Cláudio Curuá, eu acho que parte já foi respondido aqui. O PBA, ele não é todo com articulação com a CESAI, existem outros parceiros também, né? Um deles é a Secretaria de Saúde do município, que deveria ser responsável para implementar, né, junto com a Norte Energia é responsável para implementar junto com o município. E tem outra questão aí, então, começando do Cláudio, em relação aos exames, eu acho que já foi falado aqui, que o PBA de saúde pública, no caso, ele também, não sei como que, eu não acompanho, né, no município como que está essas etapas da implementação, mas que os hospitais, os laboratórios, enfim, ficaram também sobrecarregados. Eu acho que foi um impacto muito grande para a população indígena também, né? E talvez um impacto ainda maior, porque quem está aqui no município está aqui junto com a sua família, né? Agora, quem vem da aldeia vem, deixa a roça, enfim, para poder esperar o exame, né? Então, é uma outra dinâmica que deve ser considerada, e só que está tão abarrotado, né? Assim,
né, os hospitais, enfim, tudo que é difícil até da gente articular, às vezes, uma prioridade. Quando, em relação à nutrição, de fato, né, o Odissei apresentou uns dados, né, na época do plano emergencial, que foi de 2011 a 2013, né, esse plano, e a gente tem aqui uma avaliação, né, do estado nutricional das crianças, de 0 a 5 anos, de 2009 até fevereiro de 2015, e a gente percebe, sim, se fosse colocar isso numa curva, um aumento na época do plano para baixar. Assim, só vou falar aqui, né, porque não dá para apresentar, mas 2009 a gente tinha das crianças de 0 a 5 anos, do total do DICEI, 7,71% encontrava-se com peso baixo ou muito baixo para a idade. No ano de 2010, 6,28%, 2011, 11%, 2012, 14%, 2013, 16%, e aí volta a cair. 2014, 7,8%, e no comecinho de 2015, 6,2%. Ou seja, esteve alto, sim, né, durante esse período, e nós temos agora uma queda, né? E a questão, né, da nutrição, ela também está relacionada, às vezes, com outros agravos, né? Potencializa questões de infecções respiratórias, e, enfim, né, também tem essa relação. E nós não temos como fazer, né, como eu já coloquei aqui, um estudo, uma análise muito detalhada, muito pontual. A gente faz análise dos nossos dados, mas seria pertinente uma análise mais qualitativa desse período, né? Sobre os impactos que causou, enfim, plano emergencial e esses primeiros anos da implantação da usina. Então, acho que talvez essa seria uma recomendação, né? E a gente pensar, poder fazer essa reavaliação e pensar novos programas. Tem coisas que estão no PBA também que, para a gente, talvez a saúde não faça mais sentido, e outras coisas que devem ser implementadas, né? Como talvez um programa intersetorial, multidisciplinar de prevenção ao consumo, enfim, a questão do tratamento e consumo do álcool. Então, poderia, por exemplo, né, poderia estar nesse programa. A gente tem um projeto, né, que ele foi apresentado, poderia aprimorar, né, esse projeto também. E acho que é isso. Vou passar para a responder as indagações e fazer alguma consideração. Bem, em relação, tentando responder, e até esclarecendo para o William antes que ele, das cestas básicas, não é bem cesta básica que a gente tinha colocado, mas realmente, a execução do programa de atividades produtivas, que foi o primeiro a ser contratado, justamente para tentar minimizar os impactos do plano emergencial, tentar reverter parte dos problemas vindos do plano emergencial, ele encontrou uma situação muito ruim nas aldeias, porque como as lideranças, a população indígena estava muito na cidade, o tempo de roça em algumas aldeias se perdeu, né? E isso, para você ter uma roça, para você ter uma segurança alimentar, ela é de médio a mais de um ano de roça para você conseguir ter alimento. E quando elas são abandonadas, você cria realmente uma situação de muita insegurança. No caso da vistoria da FUNAI, o que o pessoal do Oeste no Desenvolvimento verificou é que existiam ainda algumas aldeias que não tinham conseguido se recuperar por si próprias, não com uma ação externa, mas boa parte das aldeias conseguiram se recuperar sozinhas, né? Não teve intervenção da Norte Energia nem da FUNAI. Algumas aldeias não tinham conseguido fazer essa recuperação e continuavam em insegurança, por conta também da movimentação nas aldeias. Como o pessoal precisava ficar fiscalizando, o pessoal que estava entrando nas aldeias, um monte de reunião e um monte de ação acontecendo ao mesmo tempo, e o atraso na execução do plano de atividades produtivas, programa de atividades produtivas. Você perdeu alguns tempos de roça.
Teve outra questão também da perda genética em relação a alguns alimentos tradicionais de alguns povos, especialmente o milho, né? Onde foi colocada uma variedade de milho que competia com o milho tradicional. E isso você acaba não tendo nenhum nem outro, e você também leva a uma outra situação de insegurança. Isso foi apresentado para a Norte Energia e necessário uma medida de contingenciamento urgente para que, sim, especialmente no algumas aldeias do Araueté, algumas aldeias Paracanã, e na Volta Grande foi verificado isso, que como perdeu-se o tempo das roças, era necessário uma outra intervenção. A FUNAI solicitou isso para a Norte Energia e essa ação continua em atraso. Em relação ao plano de monitoramento da Volta Grande do Xingu, era uma das questões que a FUNAI também tinha levantado, que para a FUNAI não existe como você pensar a Volta Grande do Xingu sem pensar nos indígenas. É a maioria da população lá, tem toda a questão vinda da vazão reduzida em relação ao modo de vida, ao cumprimento do artigo 231 da Constituição Federal, onde são reconhecidos os usos, as terras tradicionalmente ocupadas, segundo seus usos, costumes e tradições. Ninguém pode ser movido compulsoriamente de suas terras, né, em caso das terras indígenas, nem ter compulsoriamente obrigado a mudar seu modo de vida por conta de interferências. E aí o parecer da FUNAI coloca que Belo Monte só é viável se você permitir o uso do rio de acordo com os usos, costumes e tradições dos povos, especialmente o Juruna e os Arara, da terra indígena Paxamba, Arara da Volta Grande, e aí o pessoal, os indígenas também não aldeados da Volta Grande. Então, é uma das questões que a FUNAI também tem levantado, em relação à desintegração, vou chamar assim, das ações gerais das ações indígenas, onde eles aparecem sempre como um adendo, tipo uma gambiarra, para encaixar dentro do programa. E as ações não são pensadas integralmente, né? Em relação ao monitoramento do rio, os indígenas já vinham no Comitê da Vazão Reduzida, que é um comitê para a gente super importante, porque se tiver a vazão reduzida, é o Comitê de Fiscalização e Governança dos Povos Indígenas para verificar se está sendo garantido os direitos deles em relação a isso. Eles já vinham pedindo, nesse comitê, um ponto de monitoramento específico entre as terras indígenas, para ser a mais dos monitoramentos que estavam sendo feitos, tanto pelo PBA geral, quanto pelo PBA indígena, né? A gente encaminhou isso para o IBAMA já obrigou a ser incluso esse ponto de monitoramento. Isso, da pesca. Da água. Então, em relação à qualidade da água, o problema que aconteceu na qualidade da água agora, lá na terra indígena Paxamba, Arara da Volta Grande, tinha acontecido também em 2012, quando começou as ensecadeiras, né, 2011 e 2012. E aí até a fala do Giliard aqui, ele traz que o IBAMA foi acionado para fazer, e quando foi lá, a água já tinha passado, porque é algo temporário. A gente continua monitorando também, encaminhando essas informações para que sejam monitoradas, porque a questão da água, realmente, e o já, os donos do rio, não tem como dissociar o que vai acontecer com o rio àquele povo. E aí só reforço a constatação que vocês mesmos trouxeram aqui, e que o William colocou também, o William e o Gilson colocaram aqui. A falta de esperança que você vê em relação às ações de acontecer, também é uma forma de acabar e de massacrar os povos indígenas, né? A FUNAI tem esse entendimento de que você, ainda que não seja uma morte física, é complicado você mexer com esses aspectos todos, e você vê o que está acontecendo e não se sensibilizar é bem complicado também. Então, a gente tem procurado manter isso informado, porque o rio é preciosíssimo para a reprodução física e cultural dos povos Juruna e Arara da Volta Grande do Xingu. E os Chipaia e os Curuaia, que também estão lá, todos os povos indígenas. Então, é condição sine qua non a garantir as condições para a reprodução física e cultural daqueles povos naquela região, na Volta Grande do Xingu. Acho que respondi tudo, faltou alguma? Com as... sim,
todo o processo de discussão das questões que afetam os povos indígenas, ele tem que ser discutido com as pessoas mais afetadas em relação. A FUNAI também defende isso. E lamenta muitíssimo o descompasso nos cronogramas em relação a essas discussões, porque isso era para estar sendo discutido há muito tempo atrás, e não na iminência de uma tomada de decisão, que faz achatar os cronogramas e trazer mais impacto. Então, e como encaminhamento, a gente também acredita em tudo que está sendo falado em relação ao processo avaliativo que estamos imersos nele agora. O processo ele está sendo todo reavaliado. E precisa ser apontado as inconsistências, os impactos que se concretizaram, os que não se concretizaram, os que vieram e não estavam previstos, e como as ações que foram executadas, se elas cumpriram seu dever de mitigar ou se trouxeram mais impactos. Então, isso é uma ação que está sendo feita, a FUNAI também está defendendo isso, e que, sim, os povos indígenas sempre colocaram para a gente a necessidade de revisar o PBA. E a gente sempre falou que é uma ação também necessária, porque se ele não está atingindo os objetivos para o que ele foi proposto, ele não está servindo. E se não faz sentido para os povos indígenas, então ele também não está servindo. Então, a gente precisa verificar isso. Ao longo do processo, a gente tem se expressado para o órgão licenciador, o Ministério Público, para os próprios indígenas, sobre qual é o nosso posicionamento. As coisas não estão sendo cumpridas corretamente. E isso traz mais impacto. A gente está exatamente no momento de avaliação, já que o IBAMA solicitou a nossa manifestação sobre a licença de operação. A gente começou um processo avaliativo, a gente passou uma semana lá na Volta Grande, fizemos as vistorias todas, para pegar todos os elementos que vocês já vinham trazendo para a gente ao longo de tudo isso, para a gente formalizar o parecer. O parecer da FUNAI está quase pronto. Posicionamento da FUNAI, as coisas não estão boas. Isso não é novidade também. Em relação... Até porque o tipo de que nós passamos colocando a situação dos impactos que nós estamos sofrendo, o descumprimento do PBA componente indígena, nunca foi feito nada. Então, eu acho que o relatório tem que ser bem visto e, acima de tudo, tem que colocar o que nós escrevemos lá, o que nós colocamos no seminário durante 5 dias. Entendeu? Porque lá nós colocamos tudo o que está acontecendo, inclusive a situação das famílias indígenas que também estão sendo colocadas, estão sendo expulsos do seu território. A avaliação do PBA é até uma das pautas do Comitê Gestor semana que vem, né, para a gente detalhar e a gente apresentar o resultado dos seminários. Mas tudo foi ouvido, está tudo sistematizado e a FUNAI vem ouvindo vocês ao longo dos anos. Tá certo? Isso vai ser colocado. O que foi falado lá, exatamente como foi falado, entra no processo. Tá certo? O Gilson fez uma complementação. Enquanto está tendo intervenção, qual é a água que os jurunas estão bebendo? Essa também é uma preocupação para a gente seríssima. A questão dos poços, que leve água mineral também para eles, né? É uma ação. É uma ação. Vejam, Em relação à água potável dessas famílias que estão lá abaixo da emprecadeira. E que estão lá com preocupação, porque lá eles estão doentes, com diarreia, vômito, coceira, com medo do peixe com gosto ruim, a água com gosto de cobra. Então, vocês todos estão com documento em mão. FUNAI, Ministério Público, Norte Energia, TPU, né? Enfim, eu estou distribuindo esse documento para todo mundo. veja, Socorro, As autoridades competentes que tomassem uma providência urgente e emergência com a água
a gente está, talvez, diante do maior problema, que está começando, né, porque o Rio ainda não fechou. Então, eu só queria colocar a posição do Ministério Público, né, porque a gente está fazendo, eu tenho acompanhado a questão dos pescadores, né, e são 300 famílias que moravam nas ilhas, os ribeirinhos, né, só que tem mais 1.000 famílias que moram para baixo do barramento, né, e inclui indígenas não aldeados, muitos, né, que moram ali na Ilha da Fazenda, que moram na comunidade de São Francisco, né, do São Francisco Juruna, que moram ali no Jeriquá, né, e esses indígenas estão absolutamente fora dos programas do PBA. Né, isso eu não tenho a menor dúvida, né, de afirmar para vocês que a gente vai levar muito a sério. E eu recebi um convite do Giliardi, não sei se o Giliardi está aqui ainda, com relação a uma reunião que vai acontecer amanhã na Muratu, né? Então, acho que a gente podia começar acompanhando essa reunião, né? E o Ministério Público vai participar pela primeira. A gente não acompanhou ainda essas reuniões do Comitê da Vazão Reduzida, e amanhã eu vou pedir que o Valdenir acompanhe, né, a questão do Muratu, e a gente vai começar a se apropriar dos relatórios, né, que estão dizendo que não tem impacto, né? Eu começar a fazer uma avaliação do que está acontecendo, né? E mais, né? Se o rio vai fechar, né? Na verdade o rio já fechou, mas se a água vai mudar o seu curso, né? Esse plano de monitoramento tem que ser discutido com os indígenas, e o plano de enchimento também tem que ser discutido com os indígenas, né? E isso tudo a gente também vai acompanhar. É que é muita coisa, a gente tem que colocar esses encaminhamentos né, discutido com os indígenas da Volta Grande, né, e da Trincheira Abacajá, né, no seu tempo, portanto, tem que começar logo. Tá? Bom, eu vou passar a palavra para a gente conseguir... você quer colocar, mas eu te arranquei o microfone. Só vou agradecer o convite, falar que a FUNAI continua à disposição. Semana que vem tem um comitê gestor e a gente vai discutir profundamente em relação ao parecer e o resultado dos seminários. Qualquer outra dúvida, os povos indígenas sabem que a FUNAI está sempre aberta para vocês. Tá? Muito obrigada. Quer fazer uma pergunta? Rápida. Eu queria só fazer aqui uma pergunta para a FUNAI, em que pé anda a questão da areia para a construção das UBSs, tanto no Iriri e nas aldeias distantes, porque o rio secou, né, e as obras elas não iniciaram porque as areias não chegam lá, e está intrinsecamente ligado à questão da saúde, porque aí está um impasse, não sei se já houve um entendimento lá de IBAMA e FUNAI para agilizar esse processo, porque aí está se aguardando só essa solução. Então, relação a recursos naturais em terras indígenas, mais uma vez, os cronogramas para a execução das UBS das escolas já estão atrasados, né? Eles estavam previstos para finalizar no final do ano passado. Foi solicitada uma exceção jurídica para retirar os recursos naturais de dentro da terra indígena, como a gente já tinha afirmado isso numa reunião em maio, que era necessário, porque o uso de recursos naturais para fins de construção de terceiros acaba tendo impedimentos constitucionais. O documento foi entregue tem 1 semana e pouco, ela está em análise na Procuradoria Jurídica, a gente espera levar a resposta final na reunião do CGI também, para que a gente dê uma resposta mais tranquila, para que não atrase ainda mais, porque senão vão responsabilizar, enfim, tá bom? Bom, gente, eu vou passar a palavra para a DPU, né, para fazer essas colocações. Bom, boa tarde, quase boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer, na pessoa da doutora Thais, o convite feito pelo Ministério Público para que a Defensoria Pública da União estivesse presente aqui nessa audiência hoje. E dizer para todos os presentes aqui que a Defensoria Pública da União ainda não conta com um núcleo fixo de defensores públicos federais aqui em Altamira. Nós só temos Defensoria Pública da União em Santarém e Belém,
Contamos com menos de 10 defensores no Estado, mas em função, né, do grande empreendimento, enfim, e dos reflexos que isso vem causando, não só na população indígena, mas como em toda a população de Altamira, a partir do mês de outubro, a Defensoria Pública da União vai contar com um núcleo fixo em Altamira, com, acredito eu, 2 ou 3 defensores públicos federais aqui, não só para atuar na defesa dos interesses dos povos indígenas, mas também na defesa dos interesses da população de Altamira, no que diga respeito às questões federais, né, e essa é uma delas, e que nós estamos atuando já há 4 meses em Altamira, mas especificamente atendendo a população urbana, né, e aí temos assistidos nossos que são índios citadinos, né, que não estão aldeados, e principalmente, ou melhor, única e exclusivamente, estamos atuando nos impactos diretos das desapropriações. Né? A Defensoria veio para cá num regime de força-tarefa, né, um regime itinerante. Então, nós hoje, infelizmente, né, nós estamos atuando somente para a população urbana diretamente afetada com a construção da usina. Aquelas pessoas que estão tendo a sua casa retiradas, destruídas, né, no processo de desapropriação. Mas respondendo à pergunta do Cláudio Curuai, como eu disse anteriormente, a partir de outubro nós teremos um núcleo fixo aqui da Defensoria Pública da União, né, e não discutiremos, não defenderemos somente essas questões vinculadas a Belo Monte, mas como toda e qualquer outra questão federal que porventura surja aqui. Dizer que somos parceiros do Ministério Público, né, não só para essa questão de saúde dos povos indígenas, mas para qualquer outra questão que envolva os direitos da população aqui afetada pela construção da usina de Belo Monte, e que esperamos que dentro em breve, aproximadamente daqui a 2 meses, a gente possa ter um núcleo fixo, com um endereço fixo, e que todos os direitos que eventualmente tenham sido cerceados por qualquer órgão público aqui, nós possamos estar do lado de vocês, não só a população indígena, mas como toda a população de Altamira. Então, eu agradeço. Hoje, infelizmente, a minha fala aqui, no mérito da questão, ela fica um pouco limitada, porque nós estamos numa atividade específica de desapropriações, né, mas foi muito bom para que nós, Defensoria Pública da União, possamos ouvir esses relatos, e já quando os defensores que estiverem aqui de maneira fixa, possam já ter uma noção um pouquinho melhor do problema, e já possam se irmanar com o Ministério Público no encaminhamento e na minimização desses, de tantos transtornos, né, na vida de vocês. Muito obrigado. Bom, eu não tenho palavras para dizer, né, a importância da chegada da Defensoria Pública da União em Altamira. Eu vou passar a palavra para a Secretaria-Geral, né, só que antes, e vou fazer os encaminhamentos por parte do Ministério Público. Antes eu gostaria de fazer uma pergunta, né, porque a palavra é a palavra com uma William, quer fazer algum encaminhamento antes? Pode, claro. Então, antes do William. Então, obrigado, doutora. Eu acho que eu primeiro parabenizo o Ministério Público e pela iniciativa de fazer essa audiência pública, e os parentes também, todos os presentes, agradecimento, porque eu acho que essa é uma discussão bem madura. E uma discussão que coloca algumas coisas que nós precisamos pensar, e algumas coisas que eu quero pincelar muito rapidamente. Primeiro, quando nós falamos da questão da incidência do alcoolismo, não é o fato de que antes não existia, e não é o fato de que sejamos, como indígenas, todos alcoólatras nas nossas aldeias. Nós estamos falando de uso abusivo do álcool, e aí eu vou dizer muito claramente, vão me perdoar os colegas mais antigos, mas quem bebeu, quem levou álcool e botou na nossa boca a primeira vez foi o governo federal, através dos seus agentes. Quem nos ensinou a beber foram eles, álcool. Mas o fato e a verdade é que nós já bebíamos, olha, muito antes. A gente bebia piquitu, manarembi, cana, que mais? Caxiri, amuru, que mais? Alguém lembra de mais algum? Um monte de coisas.
Tudo isso embriaga, mas tudo isso é fermentado. E é da nossa cultura, porque é parte dos nossos festejos, da nossa alegria. O problema é a substituição disso pelo álcool, não fermentado, mas destilado. Então, quando a gente fala de um programa de alcoolismo, e aí era algo que eu gostaria de encaminhar, que nós precisamos de um programa que encare o alcoolismo como um problema social e não como um problema de ordem mental, porque não é o caso entre o nosso povo. O problema é social, e aí ele precisa ser encarado de forma multidisciplinar por vários atores diferentes, porque senão era só botar uma A em cada aldeia, e não é esse o caso, né? Então, pensar num programa nesse sentido. Em relação à questão da água, eu acho que nós precisamos que os nossos parentes Juruna tenham a garantia de que eles vão ter água para beber enquanto não se resolve isso. Deve ser muito caro botar água mineral para todos os trabalhadores que trabalham lá, mas eles bebem água mineral. Então, eu acho que seria justo que, enquanto não resolvem a água potável, que botem água para o meu parente beber lá. Isso aí, emergencialmente. Mas o problema precisa ser resolvido. Outra questão é, nós precisamos das nossas terras demarcadas e livres, e para isso precisamos da FUNAI fortalecida. Eu acho também que é outra coisa que nós... Sem terra não tem saúde para a gente. Né? E quem tem que fiscalizar as nossas terras é a FUNAI. É nosso parceiro de longa data nisso, tem que estar fortalecido. E aí vem a última questão que eu quero pontuar, doutora, bem rapidamente, é o seguinte: se nós estamos aqui reconhecendo que saímos de 12 para 42 aldeias e que isso é um impacto direto desse empreendimento, eu não vejo sentido em continuar falando em um PBA com 34 aldeias. São 42. É impacto. Então, quem sofre o impacto é punido porque sofreu o impacto. Se sofre o impacto e ainda é punido. Não, para você não tem nada. Né? Então, o que a gente pensasse, começássemos a pensar nisso. Isso aí eu nem coloquei no pacote, porque eu acho que já está garantido. Os programas precisam funcionar. Por o Cláudio ainda está aí? Alguém transmita ao Cláudio, nós já estamos aguardando o Cláudio no Condize. Nosso papel nesse processo de atendimento à saúde dos índios citadinos é de articulação política. Hoje nós temos um conselheiro municipal indígena. Conselho Municipal de Saúde, está aqui o Léo, fique em pé, Léo, por favor. E o papel do Léo como nosso representante é articular junto ao município o atendimento aos indígenas citadinos. Essa é uma atuação nossa. A inclusão das associações, inclusive do Cláudio, no Condize, também foi uma articulação política nossa. Mas a gente precisa que o parente compareça lá, que ele está devendo. Então, era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado a todos vocês. Bom, eu vou passar a última palavra. Eu queria só, antes de tentar fazer algum encaminhamento, colocar a questão para a Secretaria-Geral, né, que ainda não falou. Né, eu acho que eu sou uma leitora desse processo, né, desses documentos do processo. E eu acredito que o Programa Médio Xingu, né, que a FUNAI aprovou um PBA que se chamava PBACI PMX, né, significa um PBA componente indígena. Isso foi aprovado pela FUNAI. Foi por isso que a FUNAI autorizou a LI. E hoje o que está sendo implementado é um PO produzido pela Norte Energia. Então, eu entendo que esse PBACI, né, PMX, que não digo que tenha que ser resgatado, ele tem que ser reconstruído. Né? E, para isso, não existe caminho possível sem o compromisso interinstitucional com a participação direta do responsável governo federal. Né? E é por isso que eu deixei para que a Secretaria-Geral se pronunciasse por último. Né? O governo federal é o responsável por esse empreendimento.
E não só é o responsável, como né, qualquer ação que o Ministério Público Federal promove contra a Norte Energia, nós automaticamente litigamos também contra a União, né? A União, ela é parceira da Norte Energia na defesa do empreendimento na justiça, né? E então o governo, ele tem sim, está aqui, né? Não é que o governo não esteja, mas esse olhar para que as coisas caminhem, né? Eu fiz a pergunta com relação ao programa de malária, e eu quero conversar pessoalmente com o responsável pelo programa de malária, porque eu quero saber por que ele deu certo, né? Porque a vontade deve ter sido essencial, né? A querer passar por cima das dificuldades, né? Senão não acontece. Então, eu acredito que, né, todos os encaminhamentos que nós vamos trazer aqui, né, eles passam pela recomposição, né, desse programa que traz a ação conjunta e a ação decisiva do governo federal, né? Então, eu falo isso com a experiência recente, que eu considero ainda inicial, né, mas do resgate do rio para os pescadores no reassentamento, né, que está sendo feita pela interferência da Secretaria-Geral. E eu vou acompanhar até o fim esse programa do reassentamento dos pescadores e pretendo, a partir de agora, levar também o componente indígena. Eu vou levar pessoalmente o resultado dessa audiência pública para a Secretaria-Geral da Presidência. Então, eu coloco para que o senhor se pronuncie, né, sobre essa abertura, ou né, como o governo vê essa necessidade de... inclusive, estamos aqui ouvindo, né, como eu coloquei no começo, dessa necessidade de rever impactos, né, e de interferir para que as coisas realmente aconteçam com vontade, né, de que elas aconteçam. Eu passo a palavra, então, para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de saudar a presença de todos vocês e saudar a iniciativa do Ministério Público em promover esse debate, né? Só lamento que podia ter sido um pouco mais extenso, né, para que a gente pudesse, no final, estabelecer uma pauta pela qual a gente pudesse trabalhar, mas acho que nós temos que trabalhar em cima disso, né? Eu queria... Sim? Não, mas daqui eu não vou me sobrepor aos movimentos aqui, nem aos povos indígenas. São eles que têm que fazer esse encaminhamento. Eu não estou me colocando aqui como autoridade, estou me colocando aqui como convidado, né? Então, respeito à plateia e aos povos indígenas também. E eu quero colocar para vocês que o compromisso da Secretaria-Geral é colocar na mesa, numa mesa de diálogo, os diversos atores e agentes sociais e agentes governamentais, para a gente poder estabelecer uma negociação que possa propiciar a resolução dos problemas propostos, né? Nesse sentido, nós estamos tendo uma experiência muito saudável, que foi uma demanda colocada pela procuradora Thaís e dos ribeirinhos e pescadores aqui de Altamira, no que tange a questão da realocação da população ribeirinha que morava nas ilhas, que habita as ilhas, né? E o debate tem sido muito profícuo e temos tentado chegar a um denominador, a uma proposta definitiva que possa atender às demandas, né, que surgiram devido ao empreendimento. Nós temos a consciência, meus companheiros e minhas companheiras, de que grandes obras, seja em qualquer região que for do Brasil ou do mundo, ela traz impactos tremendos na vida das pessoas. E na Amazônia, e eu sou amazonense, e na Amazônia esses impactos eles são muito maiores, né? E a gente tem que começar a trabalhar realmente, essa é uma experiência que nós estamos tendo aqui, e outras também, no sentido de que obras que sejam feitas na Amazônia possam ter uma discussão muito mais aprofundada e acalorada. E esse é o compromisso da Secretaria-Geral, e aqui eu coloco, essa é a palavra do ministro Miguel Rossetto, de que nós vamos trabalhar diuturnamente no sentido de que
os problemas que nós estamos enfrentando aqui possam ser colocados claramente em mesa de discussão para a gente poder solucioná-los. E futuros empreendimentos também na Amazônia têm uma agenda muito mais elaborada, né, para que esses impactos que foram sofridos pelas populações locais, principalmente as ribeirinhas e os indígenas, eles possam ser mitigados de uma maneira muito mais célere e em tempo hábil. Coloco a Secretaria-Geral à disposição para que a gente possa, de uma maneira fraterna, franca e acalorada, como é necessário, estabelecer esses diálogos para que a gente possa buscar a solução dos problemas apresentados, principalmente essa questão da saúde, né, porque envolve vida de pessoas, envolve vida de crianças, e isso nós temos que trabalhar com afinco para solucionar. Agradeço a todos e coloco-me à disposição, coloco a Secretaria-Geral, o ministro Rosseto à disposição de vocês para os diálogos que virão. Muito obrigado. Vejam, eu vou fazer alguns encaminhamentos. Estou um pouco cansada. Eu vou colocar para os senhores, né, porque a audiência pública, ela tem, é evidente que a presença da coordenação regional, da coordenação geral de licenciamento da FUNAI, que finaliza o parecer técnico da FUNAI sobre, né, a viabilidade da licença de operação, né, tudo que foi dito aqui vai ser apropriado pela FUNAI, a CESAI vai dar o seu parecer com relação à questão da saúde, né, e que vai interferir definitivamente nesse processo. Então, todas as instituições, né, da sua maneira, se apropriam das informações aqui trazidas. E, como sempre, eu diria para os senhores, eu me surpreendo, né? A gente acha que já sabe o que está acontecendo e, quando ouve vocês falarem, as coisas são muito além do que a gente espera, né? Quando eu vi a última fala do Paracanã, né, relatando o pastor que foi lá em socorro, que ele entende, socorrendo a comunidade, né? Ou seja, o Estado não foi lá, a FUNAI não foi lá, né, e o pastor foi lá, né? Quando cheguei em Altamira, eu lembro que eu trabalhava com a questão agrária, e eu perguntei uma vez para o pesquisador que me apoiava, né, por que é assim, né? E ele falou, porque o Estado não está lá e o madeireiro substitui, né? Então o Estado não chegou em socorro aos Paracanã, né? Não chegou, né? E aí alguém chegou e ele veio aqui pedir que ele, né, é um processo. Isso, gente, é inadmissível, né? E eu vou dizer mais uma coisa. Vou tentar fazer os encaminhamentos aqui, né, talvez de trás para frente. Acho que não existe justificativa, né? Ninguém veio aqui para tentar explicar por que as coisas aconteceram. Eu acho que não tem como, né, descrever o que foram justificar nesse momento. Mas a gente parte do final. Eu diria, né, e falo isso sobre a posição do Ministério Público, né, e estou falando diretamente com o próprio governo federal, né? Se o governo pretende ampliar esses projetos na Amazônia, né, ele tem que mostrar em Belo Monte que ele tem capacidade de fazer. O Ministério Público não discute a escolha governamental, né? Nós não discutimos isso. Quem discute isso, Dona Antônia, na luta há 30 anos contra o Ministério Público, né, afirma sempre, uma vez feita a escolha, seja questionável ou não, uma vez feita a escolha, né, ninguém pode se colocar
acima da lei. Uma vez feita a escolha, como o professor Assis bem falou, os direitos não são obstáculos, os direitos, eles vêm antes dessa escolha. Então, o papel do Ministério Público, desde o início nesse processo, incansável, que esse caminho da escolha por usar o rio Xingu para gerar energia se faça dentro da lei. Isso vai continuar sendo feito. E a minha opinião é que, não digo que nós vamos resolver, quem sou eu? Não digo que as coisas vão ser resolvidas, mas não é possível ter uma licença para operação de Belo Monte sem readequação garantida de processo. O processo, ele, indiscutivelmente, tem falhas, que as próprias instituições já manifestaram. Não são falhas apenas que os indígenas estão colocando. Eu vou fazer algumas sugestões do que a gente vai pedir de encaminhamento, e aí como vai fazer isso? São vários os mecanismos que a Constituição assegura ao Ministério. Ai, é tanta coisa, não sei, eu sou muito de organizar. Eu vou começar pela fala do William. Eu acho que algumas questões. Primeiro, a FUNAI fortalecida. Não existe Belo Monte sem o fortalecimento da FUNAI. Existe uma decisão judicial, e isso tudo eu vou levar para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Já está no Judiciário, eu vou ter que... A gente tem que se manifestar dentro do processo, já existe liminar, mas se o governo não tem condições de estruturar o órgão indigenista, ele admite que não tem capacidade para implementar Belo Monte. Aqui não se aplica a reserva do possível. Então, acredito que a primeira questão todos os programas tinham que ter sido acompanhados pela FUNAI. Isso é o básico que está lá na primeira licença de Belo Monte. Para ter programa para os indígenas, o órgão indigenista tem que acompanhar. Então, eu acho que isso aqui é o primeiro ponto que a gente vai, tanto dentro do Poder Judiciário, que já tem uma decisão, que o juiz aplique uma multa, ou que o juiz impõe uma sanção capaz de cobrar o cumprimento dessa decisão. Com relação às terras protegidas, é a mesma coisa. Mas aqui me preocupa mais. E aí eu volto na questão que vocês colocaram, a insegurança com relação ao PBA. O que a gente assistiu aqui hoje, da onde essa preocupação, isso não estava previsto. Se o PBA foi feito pelo empreendedor, o empreendedor ele se apropria do processo quando ele disputa o leilão e aceita o que está no estudo e aceita o que está no PBA da FUNAI. E nós temos aqui, no folderzinho que eu coloquei para vocês, a condicionante, que estabelece que os recursos para a garantia dos programas serão, os recursos para os programas desse componente indígena serão garantidos pelo empreendedor. E a gente não está falando de uma empresa privada, a gente está falando de uma empresa de capital preponderantemente público, com recursos financiados pelo BNDES. Esse recurso para as ações socioambientais tinha que ter sido destacado lá atrás, como o recurso que foi destinado para as obras de engenharia. Portanto, isso preocupa demais o Ministério Público. E como encaminhar a garantia de que, se o governo entender que não precisa, resolvam como tem que ser feito, mas o PBA tem que ter garantia de execução. Os indígenas não podem, além de todos os impactos que vocês estão narrando, viver com esse fantasma de que o PBA dura enquanto dura o plano operativo. E a empresa vai ser descontratada, o Juruna vem falar, o monitoramento vai parar. Vão fazer o plano de proteção, mas é para 2 anos, sendo que os impactos são para 35, o plano de proteção foi previsto enquanto durarem os impactos. Esse é um problema que eu também vou não diria para a Secretaria-Geral, mas é um problema que tem que ter uma resposta declaratória, decisiva, de que os recursos para o PBA
têm que ser garantidos, né? E essa garantia, pelas normas desse licenciamento, vem, né, do empreendedor de Belo Monte, pelas normas do licenciamento. Então, como a gente vai fazer isso, eu diria aos senhores, né, levar como recomendação de uma manifestação imediata, senão essa questão vai ser levada ao Poder Judiciário. Bom, com relação às terras, né, eu acho que é necessário qualquer comentário, né, a posição do Ministério Público Federal é, né, de que o plano de que a proteção Paulo, tem outro, tá? A proteção territorial, sinal que está na hora da gente terminar, né? A proteção territorial, né? A proteção territorial era para ter começado em 2002, né? Então, eu acho que o que foi muito bonito para mim ouvir aqui hoje é que a proteção territorial, né, é saúde, né, é saúde. Então, a gente está muito longe, né, de ter condição realmente de falar em saúde aqui. Então, é interessante ter chegado isso, e eu diria para os senhores, né, vocês já têm uma decisão favorável da Justiça, né, e esse plano vai ser iniciado, né, e eu entendo que isso tem que ser feito também. Não existe nenhuma possibilidade de operação de Belo Monte sem essa condicionante implementada. Com relação ao Juruna, né, eu acho que da parte do Ministério Público, que é o que eu posso dizer, eu não digo apenas ao Juruna, eu digo aos ribeirinhos da Ilha da Fazenda, né, da Volta Grande. Então, a gente vai se aproximar desse monitoramento, né, que tem que ser feito com a participação de vocês. Então, amanhã a gente está participando da reunião do Comitê de Vazão Reduzida na Volta Grande, né, e eu entendo que a readequação desse processo ela é fundamental, porque o impacto mais grave ainda não veio, né, e até hoje a maioria dos impactos que a gente está tratando aqui é do aumento, né, da pressão antrópica nas terras indígenas, né, e das más ações realizadas. Então, o grande problema ainda vai chegar, né, e se existe monitoramento é porque era muito grave e não dava para ter um prognóstico de ação compensatória antes. É inadmissível, né, que se monitore sem que as ações apareçam. Então, o que eu posso dizer é que a gente vai iniciar uma aproximação desse monitoramento, né? E eu entendo também que esse plano de monitoramento, esse plano de enchimento, né, eles têm que ser apresentados com a participação e a informação, né, no tempo dos indígenas, que isso deve iniciar imediatamente, né? Uma outra questão que aqui a gente vai ser uma recomendação formal para a FUNAI, né, com relação ao programa de alcoolismo, né, e não só de alcoolismo, né, mas a necessidade de rever ações efetivas por etnia, né, para dar conta dos impactos não previstos nesse licenciamento. Então, essa vai ser a recomendação que nós vamos fazer, especificamente com relação ao alcoolismo, né, como vocês bem colocaram aqui, que essa ação seja feita, né, com equipe formada, qualificada, né, para dar conta de um problema que não é de saúde mental, é um problema social, né, de um empreendimento que... Então, aqui vai ser feita uma recomendação à FUNAI, né, e para que isso seja previsto com uma condição absoluta, né, para que se possa ter essa licença de operação, né? Então, junto com, né, esses programas. É uma questão que eu acredito que tenha que ser levada também, né, primeiro que para recompor, quem sou eu, né, pensar isso, mas eu acredito, o Gilson está aqui, né, eu tive a satisfação de trazer à mesa o comitê gestor, né, desse PBA. Então, eu acho que esses espaços de participação, né, têm que ser apropriados, né? Então, vocês têm que ter esses espaços. Essa ideia, né, eu acho que isso também tem que contar, Janete, como impacto não... Né, esse compromisso, né, então, você faz o compromisso, você faz, né, um acordo, e esse acordo não é cumprido,
né? Eu acho que espaços têm que ser utilizados para cobrar para efetivamente que essas cobranças cheguem, né? Eu confesso para vocês que isso que entristece, né? Ouvir o índio falar aqui da ética, né? Da ética, né? Do cumprimento daquelas promessas, né? Isso tudo eu acho que tem que ser pensado também quando se construir um programa de combate ao alcoolismo, de segurança, né? De saúde mesmo, o impacto que gerou nessas comunidades, voltar com a promessa, né? Eu já assisti isso várias vezes. Você volta com a promessa, aí a liderança apresenta para a comunidade a promessa e a promessa não acontece, né? Isso também, isso merece uma recomposição de dano, isso é um dano moral, né? Isso é uma ofensa, né? Então, eu acredito que a gente tem que pensar um pouco essa questão como aconteceu naquela, o Léo não está aqui, mas tem um acordo que o Ministério Público executou, né? Quem sabe encontrar outros meios de executar. Outra questão, Socorro, com relação aos ribeirinhos, né? Os ribeirinhos e citadinos, eles têm componente indígena. A FUNAI já falou. O que falta para que isso aconteça? Não sei, né? Não sei. Eu não entendo. E eu acho que uma das formas, eu não sei por que isso não é o caso talvez de explicar agora, mas por que não foi incluído, né, o índio se ele está no componente indígena, né? Por que não existem ações para os índios ribeirinhos no PBA indígena? Se a FUNAI já falou, né, qual é a negativa de implementação do PBA para esses indígenas, né? Do PBA amplo, não do PBA PO, né? Do PBA dos programas. Aqui eu falo também com a Secretaria-Geral. Eu acho que talvez um dos grandes problemas desse processo, né? E eu tenho feito essa análise na leitura dos documentos, né? O diálogo da CESAI com a Norte Energia, né? Em que a CESAI fala tem que capacitar, tem que ter técnico para operar a base, né? a UBS. A Norte Energia fala o PO não prevê o técnico, né, a contratação. A FUNAI fala, tem que contratar o técnico para operar o sistema preventivo de proteção territorial. A Norte Energia fala, nós não vamos, não está nas nossas atribuições operar o sistema de proteção territorial, né? Sendo que a Norte Energia assinou o plano de proteção territorial, pactou esse plano lá em 2010. Esse tipo de negativa, ela tem que ser severamente punida, né? Porque qualquer um, né, ninguém pode se eximir de obrigação dessa maneira. Então, eu não sei, eu acho que não existe possibilidade, né, de que algo aconteça aqui se os papéis não forem redefinidos, né, de maneira adequada. Então, é uma preocupação muito grande, né, como dar conta disso. Não sou eu que vou dar conta, isso vai ter que ser levado também à discussão nessa recomposição. Uma outra questão que eu acho que é importante, eu acho que talvez a sugestão seja um programa amplo, né, tanto de vigilância em saúde, de diagnóstico do que está acontecendo, como de alcoolismo, de combate ao alcoolismo, né? As aldeias novas, então entra a mesma questão, esses impactos não previstos, né, eles têm que ser adaptados, têm que ser agregados, né, têm que ser recepcionados pelo PBA. Né, o PBA tem previsão de ser revisto a cada 5 anos. Né, mas no caso de Belo Monte não dá para esperar 5 anos, claro, né, porque já ficou mais do que evidente essa necessidade. Né, uma questão, e para finalizar, né, fala da dona Antônia Mello. Bom, a gente vai participar, então, do Comitê de Vazão Reduzida, né, e exigir que esses planos sejam com a participação dos indígenas. Com relação ao plano emergencial,
eu entendo que... com relação ao IBAMA, o IBAMA não está presente nessa audiência, embora tenha sido convidado. Na verdade, eu acho que é importante falar isso, o IBAMA não acompanha o componente indígena de Belo Monte. Foi uma marca desse licenciamento, quem acompanha o componente indígena foi a FUNAI. Então, o IBAMA tem vindo para Altamira, o IBAMA tem acompanhado o Ministério Público em diversas situações que não envolvem os indígenas. Eu acho que isso tem que ficar muito destacado. Quem tem acompanhado o componente indígena de Belo Monte é a FUNAI. Quem falou desde o início sobre os povos indígenas em Belo Monte foi a FUNAI. Portanto, o IBAMA tem ouvido a fala da FUNAI. Portanto, é nesse sentido, imagino que, por isso o IBAMA não veio a essa audiência. É isso. Com relação ao plano emergencial, o Ministério Público vai levar ao Poder Judiciário os impactos que aconteceram aqui. O Ministério Público vai levar ao Poder Judiciário as irregularidades que aconteceram aqui, já tem levado e vai levar. Mas eu acho que, nesse momento, é necessário que realmente a gente pegue esses encaminhamentos que vocês colocaram, que a gente pegue essas falas, e que sejam feitos, tomadas medidas de readequação. Então, o que eu posso dizer para vocês, nessa confusão toda, para finalizar isso aqui, é que vai haver, por parte do Ministério Público, eu vou ler essa ata, nós vamos fazer as recomendações para a FUNAI, ainda antes do parecer sobre a licença de operação. Eu vou encaminhar para a Presidência da República essa ata de audiência, com algumas colocações, ainda antes desse momento da licença de operação. E nós vamos levar ao Poder Judiciário a irresponsabilidade desse processo, sem a crença de que ele vai ser recomposto, mas com a expectativa de que as lições sirvam para os próximos projetos do governo, no sentido de que a irresponsabilidade que a gente verificou em Belo Monte não se repita em outros projetos. Então, eu entendo, e isso eu falo e vou falar sempre, que o passivo de Belo Monte, ele tem que ser recomposto, ele tem que ser antes de se começar um novo passivo. Acho que essa é a preocupação. E mais do que isso, o passivo tem que ser recomposto, e as ações aqui têm que ser readequadas para que a ação possa mitigar impacto. E isso tem que ser feito nesse momento mesmo de análise, de viabilidade da licença de operação. Então, são esses os encaminhamentos, vocês vão ter tudo público, e aí a gente faz isso em discussão com a Norte Energia, em discussão com a CESAI, com a FUNAI, com apoio dos indígenas, da DPU, e com o diálogo com o governo federal. Agradeço, então, a presença de todos, a professora Assis, que trouxe alguns indígenas que estudam no curso de Etnodesenvolvimento, que nós temos eu tenho um carinho muito grande por esses alunos e vocês têm nosso apoio, vocês sabem disso. Então, é isso, gente. Eu acredito que, da minha parte, é sempre surpreendente ouvir os relatos em Altamira. Eu tenho a gente espera sempre, assim, eu esperava sair daqui com um programa de alcoolismo, talvez, assim, gente, não é fácil. Mas eu diria para vocês que sem essa luta diária, as coisas não vão acontecer. As portas do Ministério Público estão abertas, vocês têm que levar as denúncias
para a gente, né? A gente tem que ter um diálogo com o Condiz, a gente tem que ter um diálogo com esses conselhos, né? E com as próprias instituições que participam desse processo, inclusive a Norte Energia, né? Eu acredito que as dificuldades não são só culpa de um ou de outro, né? A FUNAI previu um programa médio Xingu que previa a necessidade, né, de ter várias instituições. Às vezes o problema, né, é areia, né? Então tem problema, a gente tem que saber, a gente tem que participar, né, para não ter só uma visão catastrófica, né? Então eu coloco para os senhores a minha surpresa, e se a gente pudesse, eu diria até mais, né? Eu sou uma leitora de Hannah Arendt, quando Hannah Arendt narra, ela abre Hannah Arendt, né, uma escritora alemã, e quando ela narra na sua obra, né, do terror de um totalitarismo, ela abre falando assim, que o inimaginável é possível, né? Então, eu diria para os senhores que eu me surpreendo a cada dia aqui em Altamira, né? E hoje eu tive vontade de chorar ao ouvir o Paracanã narrando como eles conseguiram se livrar da bebida, né? Isso é um mundo em que tudo é possível, né? Então, isso só acontece, né, porque quando eu falo nós, eu estou falando do Estado, porque o Ministério Público também é o Estado, né, porque o Estado não está presente. Então, eu acredito que só existe possibilidade, né, para Belo Monte se o Estado efetivamente se fizer presente, né, e isso é o que nós vamos cobrar nesses próximos momentos. Então é isso, gente. Agradeço assim, profundamente a presença de todas as instituições aqui, né, a paciência de vocês até essa hora, não sei, né, como que vocês aguentaram. Ainda tinha uma bolachinha aqui. E nos próximos dias a gente vai divulgar os encaminhamentos dados nessa audiência. Muito obrigado, né, e voltem bem para as suas casas. Muito obrigada, boa noite.